Hoje eu vou ensinar tudo sobre riqueza para você. Quer saber tudo sobre o mercado? Tudo sobre riqueza? Tá achando que eu sou coach? Aqui é roots, aqui é raiz, aqui é filosofia. Quer saber um pouco mais sobre Adam Smith? Vem comigo! Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia e hoje a gente vai falar de um filósofo importantíssimo, Adam Smith. Mas antes de falar sobre ele, você sabe aquele momento tradicional que você também pode participar se você mandar o seu comentário lá no meu canal. É a hora do salve! O salve de hoje vai para Adilson, Anne Priscila Pereira, Gleice, Elimar Russi Filho, Emerson Boni, Danúbia Maria, Helder Nascimento, Fernanda Mancin, Camille Chalita, Lilian Alves, Luiz Reinaldo, Pastor Valdemir Duarte, Cícero Júnior e Gabriel Lucas. Eu agradeço vocês aí que deixaram seu comentário. Se também você quiser, é só deixar seu comentário lá que eu vou estar falando o seu nome, mandando um salve para você no próximo vídeo. Vamos nessa! Então vamos nessa falar desse filósofo incrível, Adam Smith, filósofo escocês, filho de um funcionário público e de uma senhora de posses de uma família de classe média escocesa. Ele estudou na Universidade de Glasgow, onde fez o curso de clássicos greco-romanos, teologia, filosofia e matemática. Posteriormente, ele fez uma pós-graduação no Balliol College em Oxford com ênfase em literatura. Voltou para a Universidade de Glasgow, onde foi professor e reitor e deu aula no curso de filosofia moral. Ainda nesse período, escreveu uma obra chamada Teoria dos Sentimentos Morais, onde aborda a questão dos sentimentos inatos dos seres humanos. Se os nossos sentimentos morais são inatos, ou seja, se nascem com a gente, ou se nós somos influenciados pela moral do lugar da nossa comunidade. E aí ele abordou uma série de questões muito relevantes para esse período do século 17 e 18, onde se falava muito sobre justnaturalismo, contrato social, qual é a índole do homem em seu estado de natureza. Foi tutor do Duque de Buccleuch, e nesse período viajou com esse duque e teve contato com muitos filósofos iluministas, dentre eles Hume e Voltaire. Voltaire, um filósofo muito preocupado com a questão da liberdade, da tolerância e que influenciou muito a teoria moral e, por que não dizer, a teoria econômica que foi tão difundida por Adam Smith. Agora você imagina a resenha entre Adam Smith, Hume, Voltaire, e mal sabiam eles que muitas das ideias que eles trocavam ali se tornariam em conceitos tão estudados, difundidos e que ditariam aí parâmetros até para os nossos dias, né? Em 1776, Adam Smith escreveria a sua grande obra, A Riqueza das Nações, obra da qual ele não viu o sucesso, o prestígio que ela veio alcançar depois. Ele morreu antes desse livro realmente fazer sucesso, mas esse livro veio a ditar as normas do mundo capitalista. Por que a gente diz isso? Em primeiro lugar, Adam Smith vai entender que a riqueza de uma nação não está em um fator único, mas ela depende de uma conjuntura de fatores, né? E aí ele vai começar a elencar e identificar aquilo que a gente chama de capitalismo e vai começar a formar a ideia de liberalismo econômico, que é o fundamento filosófico que sustenta o mundo capitalista. Muito bem. Para estabelecer esses fundamentos, ele vai começar a identificar o que determina a riqueza de uma nação. Em primeiro lugar, a força de trabalho. Uma nação com uma grande população automaticamente tem uma grande força de trabalho e isso gera riquezas. Uma coisa muito importante no pensamento de Adam Smith e que vai ser fundamental para se entender o liberalismo econômico é a ideia de segurança institucional. Para Adam Smith, uma nação que tem leis seguras, leis fortes, leis que são garantidas, é um país com segurança institucional. E uma economia só anda quando existe essa segurança que é proporcionada por leis. Outro fator fundamental para o pensamento de Adam Smith é a liberdade de mercado.
Adam Smith entende que um panorama favorável ao crescimento de uma nação é quando o Estado não interfere na economia. Porque para Adam Smith existe uma mão invisível do mercado. O que significa mão invisível do mercado? O mercado tem as suas próprias leis, o mercado tem a sua própria dinâmica, as suas próprias regras. E quando o Estado interfere no mercado, ele impede que esse mercado se desenvolva totalmente. E ele vai dizer que uma economia forte automaticamente fortalece o Estado. A dinâmica para Adam Smith funciona da seguinte forma: um Estado que não interfere na economia e que permite que o mercado siga livremente e que tem uma segurança institucional, ele vai gerar, primeiro, uma produtividade. Essa produtividade aumenta o acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital vai de alguma forma atingir o salário, e o salário automaticamente aumenta a produtividade, e isso enriquece o Estado. Ou seja, produtividade, aumento de capital, aumento de salário, empregos, riqueza. E ele, a partir desse livro A Riqueza das Nações, ele começa a estabelecer um caminho de demonstração de como aquela configuração capitalista começava a se desenvolver. Esse livro A Riqueza das Nações pode ser considerado a Bíblia do capitalismo. Ele aborda os seguintes pontos. A vocação inata do homem é o comércio. Somos sociáveis e dependentes e precisamos conquistar o interesse do que temos para a troca do que precisamos. A importância é a utilidade da divisão do trabalho. A divisão do trabalho em relação à extensão da atividade comercial. Cada etapa do trabalho não comporta as necessidades de cada indivíduo. Logo, se estabeleceu um sistema de trocas e o material preferido como produto comum de troca foi o metal, pela sua durabilidade e flexibilidade. A dificuldade de pesagem e verificação dos metais levou à marcação de valor e à cunhagem das moedas. Ele cita também as relações de trabalho e como essas relações de trabalho refletem nas classes sociais. A introdução da moeda e o seu valor real e nominal. O trabalho como referência na determinação do valor real. A teoria dos preços a partir da relação entre oferta e demanda, determinando o preço de mercado, mas enfatizando o referencial dos custos de produção. E é nessa obra, A Riqueza das Nações, que Adam Smith começa a cristalizar alguns conceitos que vão se transformar nos fundamentos do que a gente chama de liberalismo econômico, a base filosófica do capitalismo, né? O fundamento econômico e filosófico do capitalismo. Um desses conceitos é a transformação da economia latifundiária para uma economia comercial e industrial. Para Adam Smith, a economia que durante muito tempo na Europa foi uma economia agrícola, começa a ser uma economia fundamentada no comércio e na indústria e com base numa classe social emergente que é a burguesia. E essa transformação de uma economia latifundiária para uma economia comercial e industrial, ele faz a partir de um mapeamento das transformações dos modos de produção, desde a barganha, do nomadismo, até chegar na economia industrial. Adam Smith, ele identifica sim as desigualdades sociais causadas pelo capitalismo, e ele entende que o capitalismo é fincado em cima de interesses individuais que sim, podem desenvolver o coletivo, e que as desigualdades sociais ao longo do tempo seriam sanadas a partir desse envolvimento do todo. Adam Smith defende como filósofo iluminista a ideia da liberdade, o famoso conceito de laissez-faire, que é a ideia de que um Estado que dá liberdade para o indivíduo crescer, ele permite que esse indivíduo se desenvolva, melhore suas formas de produção, desenvolva sua atividade e automaticamente melhore a economia e melhore o Estado. O liberalismo econômico de Adam Smith está fundamentado na ideia de que ao Estado cabe a saúde, a educação e a segurança, e todas as outras áreas devem ser geridas e desenvolvidas a partir de um livre comércio. Ou seja, a mão invisível do mercado e todos os seus fundamentos, todos os seus elementos transformam a economia de uma nação. A riqueza da nação é fundamentada no trabalho, no livre mercado, na segurança institucional e na capacidade e na liberdade que o indivíduo tem de se desenvolver e a partir daí desenvolver o coletivo.
Espero que você tenha entendido o pensamento desse filósofo tão importante para a história da filosofia e da economia no mundo. Adam Smith, junto com John Locke, Montesquieu e outros filósofos iluministas, são considerados os pais do liberalismo econômico. Espero que você tenha gostado. Eu tenho alguns vídeos que os cards vão aparecer no final desse vídeo, que você pode clicar e acionar e acessar outros vídeos meus que falam sobre a história do trabalho, sobre o liberalismo econômico. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Espero que você tenha curtido, espero que você comente com seus amigos e que você possa aí tirar proveito desse conteúdo que eu estou passando para você, tá bom? Muito obrigado por assistir meus vídeos, continue aí divulgando o meu canal, tamo juntão, salve!